Já aconteceu de você entrar em um lugar e sentir que as pessoas ficam meio diferentes? Como se sua presença mudasse o ambiente. Talvez você já tenha notado que algumas pessoas te olham com respeito, outras com receio, e algumas simplesmente não sabem como agir perto de você. E o mais curioso, você não faz isso de propósito. A verdade é que existem certos traços, comportamentos e até mesmo pequenos detalhes na forma como você se expressa que fazem você parecer intimidador sem perceber. Mas por que isso acontece? E mais importante, como isso pode afetar sua vida? Se você já se perguntou por que algumas pessoas ficam nervosas ao falar com você, por que evitam contato visual ou por que te tratam com um certo ar de cautela, então este vídeo é para você. Hoje, eu vou te mostrar 10 sinais claros de que você é intimidador sem nem perceber. E se eu fosse você, assistiria até o final, porque não entender isso pode custar boas oportunidades, afastar pessoas valiosas e até criar uma reputação que talvez você não queira ter. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já percebeu que algumas pessoas te tratam diferente, sem explicação? Quero saber sua experiência. Agora bora pro primeiro sinal. As pessoas evitam contato visual com você. Você já percebeu que, quando fala com alguém, essa pessoa olha para o lado, desvia o olhar ou parece meio desconfortável? Pode até ser que ela olhe nos seus olhos no começo, mas depois de alguns segundos, pronto. Desvia o olhar como se estivesse fugindo de algo. Isso acontece porque o contato visual é poderoso. Um olhar firme pode transmitir confiança e domínio, mas se for intenso demais, pode parecer uma ameaça. E o mais curioso, você pode nem estar tentando intimidar ninguém, mas seu olhar natural pode carregar um peso que outras pessoas simplesmente não conseguem sustentar. Pensa bem. Na natureza, manter contato visual direto é um sinal de desafio. Os animais fazem isso quando estão prestes a brigar, e no subconsciente humano isso ainda está presente. Quando você mantém um olhar firme, algumas pessoas interpretam isso como se você estivesse impondo poder. Quer um exemplo? Imagine que você está conversando com alguém que tem um olhar neutro e tranquilo. Agora troque essa pessoa por alguém que mantém um olhar intenso e penetrante, quase como se estivesse te analisando. A conversa já muda de tom. O que antes era um bate-papo normal, agora se torna algo mais sério. E se você for naturalmente observador, se prestar atenção nos mínimos detalhes da expressão da outra pessoa, isso amplifica ainda mais essa sensação. Sem perceber, você pode estar transmitindo um ar de autoridade, análise e até julgamento, mesmo que sua intenção seja apenas prestar atenção. O filósofo estoico Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o seu olhar que intimida, mas a forma como os outros interpretam ele. Agora, como resolver isso sem perder sua presença forte? A dica é simples: aprenda a dosar o olhar. Se perceber que a pessoa à sua frente está desconfortável, tente suavizar a expressão. Desviar o olhar ocasionalmente e usar a linguagem corporal para equilibrar essa intensidade. Mas atenção, isso não significa que você deve abaixar a cabeça ou evitar contato visual. Isso enfraqueceria sua presença. O segredo é controlar a intensidade, ajustando conforme a situação. Agora me diz, você já percebeu alguém desviando o olhar ao falar com você? Se sim, pode ser que esse sinal já esteja ativo na sua vida. E isso nos leva ao segundo sinal, que está completamente ligado a esse. Segura aí que agora as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Seu tom de voz é firme e direto. Sabe aquele tipo de pessoa que fala de um jeito que não deixa espaço para dúvidas? A voz é firme, sem hesitação, sem floreios, direta ao ponto. Se você é assim, pode apostar. Muita gente te acha intimidador sem que você perceba. E não é porque você está sendo grosso ou agressivo. O que acontece é que o tom de voz carrega autoridade. Pessoas acostumadas a falarem de forma insegura ou incerta
podem sentir um impacto gigante quando escutam alguém que fala com firmeza. Agora, presta atenção nisso. No mundo corporativo, por exemplo, pessoas que falam com voz firme são vistas como líderes naturais. Em grupos sociais, são percebidas como figuras dominantes. Isso acontece porque a firmeza na voz transmite uma coisa muito clara: eu sei o que estou falando. Só que aí entra um detalhe importante. Quando alguém não está acostumado com isso, pode interpretar seu jeito como dureza ou até arrogância. Algumas pessoas precisam de suavidade no tom para se sentirem à vontade. E se você não tem esse filtro natural, pode acabar intimidando sem querer. Quer um exemplo clássico? Imagina que duas pessoas dão o mesmo conselho. A primeira fala assim: então, talvez fosse bom você tentar outra abordagem, sabe? Tipo, pode ser que funcione melhor dessa forma. Agora a segunda pessoa fala assim: faz assim. Isso funciona melhor. Mesmo que as duas mensagens sejam iguais, a segunda carrega muito mais peso. Parece mais assertiva, mais segura e, para algumas pessoas, mais intimidadora. O imperador estoico Marco Aurélio dizia: fale apenas aquilo que for verdade e fale de forma clara e justa. Isso significa que falar com firmeza é um traço poderoso, mas precisa ser equilibrado com clareza e justiça. Agora, se você percebe que sua voz impacta demais as pessoas ao seu redor, uma dica simples é ajustar o tom conforme a situação. Em conversas casuais, pode suavizar um pouco, mas em momentos que exigem liderança e decisão, sua firmeza será um trunfo. E me diz, você já notou que quando você fala, as pessoas tendem a concordar rápido, evitar discutir ou até gaguejar um pouco? Se sim, parabéns! Seu tom de voz já é uma ferramenta poderosa, e isso se conecta diretamente com o próximo sinal, que tem tudo a ver com como sua expressão facial pode fazer você parecer ainda mais intimidador. Fica aí que já vem. Você não demonstra muitas emoções. Já te disseram que você parece sempre sério, frio ou distante? Você pode estar de boa, apenas no seu canto, mas as pessoas ao redor interpretam isso como se você estivesse desinteressado, bravo ou até julgando. Isso acontece porque, no mundo social, as pessoas esperam reações emocionais visíveis. Quando alguém conta uma piada, esperam um sorriso. Quando compartilham uma história triste, querem ver um olhar de empatia. Mas se sua expressão é neutra, isso pode confundir as pessoas. O mais louco, você pode estar achando graça por dentro, pode estar ouvindo com atenção, mas sua cara não entrega nada. E aí vem o resultado. As pessoas começam a te ver como alguém difícil de ler, misterioso ou até intimidador. E tem mais. Gente que não demonstra muitas emoções passa a sensação de que não se abala com nada. E sabe o que acontece quando alguém parece impenetrável? As pessoas sentem que precisam tomar cuidado ao interagir. Algumas podem até sentir um certo receio de te incomodar ou de falar algo errado. Quer ver um exemplo clássico? Imagine duas pessoas ouvindo uma história. A primeira reage com: sério? Nossa, que loucura! Component placement gesticula, muda a expressão. Agora a segunda simplesmente olha, sem mudar a cara, e solta um entendi. Qual delas parece mais fácil de se conectar? Os estoicos pregavam exatamente essa ideia de controle emocional, mas também sabiam a importância de se adaptar ao ambiente. Como Sêneca dizia, devemos nos adaptar ao tempo e ao lugar em que vivemos. Isso significa que manter uma postura neutra é um trunfo, mas se for usada na hora errada, pode criar barreiras desnecessárias. Agora, se você quer continuar transmitindo força sem parecer frio ou distante demais, a dica é simples. Use a linguagem corporal ao seu favor. Pequenos gestos, como acenar levemente com a cabeça enquanto alguém fala, usar um leve sorriso em momentos oportunos ou ajustar a entonação da voz, podem equilibrar essa impressão sem que você precise forçar emoções. E me diz, você já percebeu que às vezes as pessoas perguntam: tá tudo bem?
mesmo quando você está completamente tranquilo? Se sim, esse sinal faz parte da sua personalidade. Agora, se sua expressão já impõe respeito, o próximo sinal vai elevar isso a outro nível. Porque tem um detalhe no seu jeito que faz com que as pessoas sintam sua presença sem que você diga uma única palavra. E é isso que vamos ver agora. Você tem uma postura confiante sem esforço. Já percebeu que, quando você entra em um ambiente, as pessoas te notam mesmo que você não fale nada? Você não precisa fazer escândalo, chamar atenção ou tentar se impor. Sua postura sozinha já faz o trabalho. Isso acontece porque o corpo fala antes mesmo da boca abrir. A forma como você se senta, como caminha, como posiciona seus ombros e até como cruza os braços, tudo isso transmite uma mensagem clara para quem está ao redor. E no seu caso, essa mensagem é: eu estou no controle. A questão é que muita gente não tem esse nível de presença corporal. Andam encolhidos, hesitam nos gestos, se movem de forma incerta. E quando encontram alguém que carrega uma postura firme, reta e relaxada ao mesmo tempo, o impacto é imediato: respeito e, para alguns, intimidação. Agora presta atenção nisso. No mundo animal, a postura corporal define hierarquias. Um leão não precisa rugir o tempo todo para mostrar que é o rei da selva. Ele apenas existe com postura de rei. Os outros percebem e respeitam. Com os seres humanos, o princípio é o mesmo. Seus ombros retos, seu queixo levemente erguido, seu jeito de se movimentar com calma e controle. Tudo isso diz muito sobre você. Você pode nem perceber, mas essa postura faz com que os outros escolham as palavras com mais cuidado perto de você, evitem te interromper e até sintam uma necessidade de pedir permissão antes de tomar certas atitudes. Os estoicos falavam muito sobre presença e controle sobre si mesmo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a tranquilidade que vem do domínio próprio é a maior forma de poder. Sua postura transmite exatamente isso: tranquilidade e domínio. Agora, se você quiser suavizar essa impressão quando for necessário, a dica é simples. Adicione pequenos gestos de abertura. Inclinar levemente a cabeça ao ouvir alguém falar. Manter os braços relaxados ao invés de cruzados e usar um leve sorriso em interações mais casuais já ajudam a equilibrar essa energia. Mas me diz, você já percebeu que, mesmo sem querer, sua presença tem impacto nos ambientes? Se sim, parabéns. Isso não é algo que pode ser forçado. Ou você tem ou não tem. E se sua postura já carrega essa presença, então o próximo sinal vai deixar isso ainda mais evidente. Porque tem algo no seu comportamento que faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de discordar de você. E é isso que vamos explorar agora. Já notou que, quando você expressa uma opinião, muita gente simplesmente concorda na hora ou fica meio receosa de te contrariar? Não é que você esteja sendo agressivo ou autoritário, é que tem algo na sua presença, no seu tom de voz e na sua forma de argumentar que faz as pessoas se segurarem antes de bater de frente. Isso acontece porque você transmite convicção. Quando fala algo, fala com certeza. Sua postura, seu tom de voz e até sua expressão facial deixam claro que você pensou antes de falar, e isso intimida quem não tem tanta segurança no que acredita. A verdade é que a maioria das pessoas fala sem pensar, solta opiniões vazias e muda de ideia facilmente. Mas quando encontram alguém que sabe o que está dizendo e se posiciona com firmeza, sentem que precisam ter muito mais cuidado antes de rebater. Agora presta atenção nisso. Não é só o que você fala, é como você fala. Você pode dizer a mesma frase de duas maneiras completamente diferentes. Se alguém te pergunta: você acha que essa ideia pode dar certo? Uma pessoa comum pode responder assim: bom, talvez depende de algumas coisas, né? Pode funcionar se for bem feito. Agora, a sua resposta provavelmente seria algo mais direto, tipo: se for bem feito, sim. Se não,
fracassa. Ambas as respostas dizem a mesma coisa, mas a forma como você expressa carrega um peso diferente. Sua fala não abre brechas para hesitação. Isso faz com que as pessoas sintam que precisam escolher bem as palavras antes de te desafiar. O filósofo estoico Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer ignorante em relação a certas coisas. O problema é que muitas pessoas têm medo de parecer ignorantes. Então, quando percebem que você fala com segurança, muitas simplesmente evitam entrar em discussão, com medo de serem refutadas ou de não estarem à altura do debate. Agora, se você quiser deixar as pessoas mais confortáveis para expressarem suas opiniões perto de você, uma dica simples é demonstrar que você também considera outras visões. Frases como "esse é meu ponto de vista, mas me fala o que você pensa", podem abrir espaço para um diálogo mais equilibrado. Mas me diz, você já percebeu que quando dá sua opinião, as pessoas hesitam antes de rebater? Se sim, parabéns. Isso significa que sua presença verbal tem impacto. E isso nos leva diretamente ao próximo sinal, que explica por que você não se impressiona facilmente e como isso faz com que as pessoas sintam que precisam se esforçar para ganhar seu respeito. Já percebeu que, enquanto algumas pessoas ficam deslumbradas com coisas comuns, você simplesmente não reage da mesma forma? Alguém conta uma história incrível, mostra algo impressionante ou tenta se exibir, mas sua reação é neutra, como se não fosse grande coisa. Isso não significa que você não acha interessante. Significa apenas que você não se deixa levar facilmente. E isso pode fazer com que as pessoas sintam que precisam se esforçar mais para ganhar sua atenção ou seu respeito. O que acontece aqui é o seguinte: a maioria das pessoas precisa de validação. Elas contam histórias esperando surpresa, fazem algo legal esperando aplausos, compram coisas caras esperando admiração. Mas quando percebem que você não reage como os outros, sentem um impacto. Algumas podem até se incomodar, achando que você é frio, arrogante ou difícil de agradar. Quer um exemplo clássico? Imagine que alguém te conta: "Cara, comprei um carro novo, zerado, último modelo." Uma pessoa comum pode responder assim: "Sério? Nossa, que incrível! Deve ter custado uma fortuna." Agora, sua resposta provavelmente seria algo mais controlado, tipo: "Legal. Faz sentido para você?" Sem exagero, sem entusiasmo forçado, apenas um reconhecimento neutro. E esse tipo de reação coloca a outra pessoa em uma posição diferente, porque mostra que você não se impressiona com coisas superficiais. Os estoicos ensinavam exatamente isso: não se deixar levar por emoções exageradas. Marco Aurélio dizia: se algo externo te impressiona, volte-se para si mesmo e questione: por que isso me afeta? Esse tipo de mentalidade cria um escudo emocional. Nada te surpreende demais, nada te abala facilmente. E aqui vai uma verdade dura: pessoas que não se impressionam são respeitadas, mas também podem ser mal interpretadas. Algumas vão pensar que você é indiferente, quando na verdade você apenas vê o mundo de uma forma mais racional. Agora, se você quiser evitar que isso afaste certas pessoas, uma dica é demonstrar interesse de outra forma. Ao invés de reagir com empolgação falsa, faça perguntas como: o que te levou a escolher isso? Ou o que você mais gostou nisso? Isso mostra que você não é frio, apenas tem um nível diferente de percepção. E me diz, você já notou que algumas pessoas se frustram por não conseguirem te impressionar? Se sim, esse sinal já faz parte da sua personalidade. E isso se conecta diretamente ao próximo sinal, que mostra por que você prefere observar mais do que falar e como isso deixa as pessoas ainda mais intrigadas sobre você. Em um grupo de pessoas, tem sempre aqueles que falam sem parar, comentam qualquer coisa só para participar da conversa. Mas você observa. Enquanto os outros falam, você analisa. E isso, irmão, pode ser intimidador para muita gente. A sociedade está acostumada com pessoas que querem atenção o tempo todo.
Mas quando encontram alguém que fica em silêncio, apenas ouvindo, começam a se perguntar: o que será que ele está pensando? Zrenia, será que ele está julgando a gente? Zrenia, será que ele não gostou da conversa? A verdade é que o silêncio incomoda. Pessoas inseguras precisam de confirmação o tempo todo. Mas quando você apenas escuta, sem pressa, sem se sentir obrigado a dar uma opinião imediata, isso pode deixar algumas delas nervosas. Quer um exemplo? Imagine que você está em uma reunião ou roda de amigos. Alguém conta uma história e todo mundo reage rápido. Nossa, sério? Caramba, que doideira! Mas você apenas olha, processa e responde depois de uma pequena pausa. Esse pequeno detalhe cria um impacto enorme. Primeiro, porque mostra que você pensa antes de falar. Segundo, porque faz com que os outros prestem atenção no que você vai dizer. Quando você finalmente fala, sua opinião carrega peso. Os estoicos valorizavam muito essa habilidade. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Quem sabe ouvir e observar tem uma vantagem estratégica. Enquanto os outros se expõem e falam sem pensar, você coleta informações, entende melhor as pessoas e age com precisão. Agora, se você sente que seu silêncio pode estar afastando certas pessoas, uma dica simples é dar pequenos sinais de engajamento. Um leve aceno de cabeça, um entendi no momento certo, ou até mesmo uma pergunta como: e depois, o que aconteceu? Já são suficientes para mostrar que você está presente sem precisar falar demais. Mas me diz, você já percebeu que quando fica em silêncio, algumas pessoas começam a agir de forma estranha, tentando preencher o espaço? Se sim, parabéns! Seu jeito de observar já faz parte da sua identidade. E isso nos leva ao próximo sinal, que tem tudo a ver com como você reage, ou não reage, a conversas superficiais. Enquanto a maioria das pessoas adora falar sobre fofocas, o clima, reality shows ou qualquer besteira do momento, você simplesmente não vê sentido nisso. Você prefere conversas com propósito, profundas, que tragam algo de valor. E, sem perceber, isso pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. O que acontece é que a sociedade funciona em torno dessas interações vazias. São elas que fazem as pessoas se sentirem parte do grupo. Mas quando encontram alguém que não joga esse jogo, se sentem expostas. Elas pensam: por que ele não está participando dessa conversa? Será que ele acha isso tudo uma besteira? Será que ele está me julgando? E a verdade? Sim, você acha uma besteira. Você não tem paciência para conversa fiada, não porque se acha superior, mas porque simplesmente valoriza seu tempo e sua energia mental. Quer um exemplo clássico? Alguém chega e fala: nossa, você viu aquela briga dos famosos no Instagram? A maioria das pessoas responderia animada, querendo saber mais, mas você provavelmente diria algo como: não acompanho essas coisas. Simples, direto e, para algumas pessoas, intimidador. Elas não sabem como continuar, porque estão acostumadas a viver nesse ciclo de conversas rasas. Os estoicos ensinavam exatamente essa mentalidade. Marco Aurélio escreveu: o tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode gastar. Então, gaste-o com sabedoria. Ou seja, cada momento perdido em conversas vazias é um momento que poderia estar sendo investido em algo útil. Agora, se você quiser evitar que as pessoas te vejam como distante ou difícil de lidar, uma estratégia simples é redirecionar a conversa para algo mais interessante. Se alguém começa um papo superficial, tente levar o assunto para algo mais significativo, como: sim, eu vi essa história. Mas me diz, você acha que isso reflete um problema maior na forma como consumimos notícias hoje? Dessa forma, você mantém sua autenticidade sem parecer que está ignorando os outros. Mas me diz, você já percebeu que em certas conversas as pessoas olham para você esperando uma reação e você simplesmente não sente vontade de participar? Se sim, parabéns, esse sinal já faz parte de você.
E isso nos leva ao próximo sinal, que pode ser o mais impactante de todos. Porque enquanto os outros perdem o controle em momentos de tensão, você se mantém frio e inabalável, e isso pode ser assustador para algumas pessoas. Enquanto a maioria das pessoas perde a cabeça, se exalta, grita ou entra em pânico, você faz o quê? Fica calmo, frio, analisando tudo com tranquilidade. E, irmão, isso desnorteia as pessoas. Elas esperam que você reaja com a mesma intensidade emocional delas. Mas quando percebem que você simplesmente não se abala, bate aquele choque. Como assim ele não está reagindo? Será que ele não se importa? Ou será que ele sabe algo que eu não sei? A questão é que o ser humano está acostumado com respostas emocionais. A raiva, o medo, a ansiedade. Tudo isso faz parte da forma como a maioria das pessoas lida com problemas. Mas quando encontram alguém que permanece sereno, racional e no controle, isso pode ser visto como intimidador. Quer um exemplo? Imagine uma discussão acalorada. Alguém levanta a voz, fica vermelho de raiva, perde o controle. Enquanto isso, você apenas olha, ouve e responde de forma fria e calculada. Isso muda completamente o jogo. Enquanto o outro se desgasta emocionalmente, você mantém o domínio da situação. E o mais interessante, muitas vezes, o simples fato de você estar calmo já faz a outra pessoa se sentir derrotada. Os estoicos falavam muito sobre isso. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E você já entendeu isso na prática. Agora, se você quiser evitar que as pessoas te vejam como distante ou insensível, uma dica simples é demonstrar que você se importa, mas sem perder o controle. Algo como: eu entendo que isso é importante para você. Vamos resolver isso da melhor forma possível. Isso mostra que você não é frio, apenas diferente da maioria. Mas me diz, você já percebeu que quando todo mundo está surtando, você é o único que continua racional? Se sim, parabéns. Essa é uma das marcas mais fortes de uma personalidade intimidadora. E agora vamos para o 10º e último sinal, que explica por que você tem padrões elevados para tudo e como isso pode afastar algumas pessoas da sua vida. Bom, se você chegou até aqui, já entendeu que sua presença, sua forma de se expressar e até mesmo seu silêncio tem um impacto que muita gente não consegue ignorar. Mas agora vem a pergunta mais importante. Como usar isso ao seu favor sem afastar as pessoas erradas? A verdade é que ser uma pessoa intimidadora sem perceber pode ser uma vantagem gigantesca, se você souber equilibrar sua força com inteligência emocional. O mundo está cheio de gente fraca, que se ofende fácil, que não aguenta uma presença forte e que prefere se cercar de pessoas que não as desafiam. Mas você não precisa mudar quem você é para se encaixar nisso. Pelo contrário, você precisa aprender a usar sua presença como uma ferramenta estratégica. O segredo está em adaptar sua intensidade ao ambiente. Se perceber que sua postura está criando barreiras desnecessárias, use pequenos gestos para suavizar sua imagem sem perder o respeito. Um leve sorriso, um tom de voz mais calmo, uma frase que demonstre abertura podem fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis sem que você precise abrir mão da sua essência. Mas ao mesmo tempo nunca dilua sua força para agradar os outros. Quem realmente merece estar ao seu redor vai respeitar você pelo que você é, não pelo que esperam que você seja. Os estoicos sempre falaram sobre encontrar o equilíbrio entre força e sabedoria. Marco Aurélio escreveu: seja firme como uma rocha, mas flexível como a água. Isso significa que você pode ser alguém inabalável, mas também acessível quando necessário. E essa é a chave para transformar sua presença em um verdadeiro ímã de respeito e admiração. Então agora eu quero saber, quantos desses sinais você reconhece em si mesmo? Deixa aqui nos comentários qual deles mais se encaixa na sua personalidade. E se esse vídeo fez sentido para você, já sabe. Curte,
compartilha e se inscreve no canal, porque aqui a gente não ensina como ser mais um na multidão. A gente ensina como ser alguém que impõe respeito sem nem precisar falar. Agora me diz, você já percebeu o poder que tem?